Olá pessoal, começamos mais um vídeo, este sobre o PET de Geografia volume 4, semana 4 do primeiro ano do ensino médio. O tema aqui são os tipos de climas. Então aqui nós vamos analisar como que essas condições atmosféricas se distribuem pelo planeta. Porque o clima nada mais é do que isso, condições atmosféricas em uma dada região. E essas condições atmosféricas, elas sofrem algumas influências, como a pressão atmosférica, a maritimidade, que é a sua proximidade com os oceanos, a continentalidade, que é estar no interior de um continente, a altitude, a latitude. Então, cada um desses fatores vai influenciar em um tipo de clima diferente. Não obstante, a quantidade de luz que incide sobre a superfície terrestre também, né? Vamos começar pelos climas das altas latitudes. E o que seria isso? A latitude é aquela medida em graus do planeta que vai de 0 no Equador até 90 graus, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. E o porquê desta diferenciação de latitude diferenciar também o clima? É pela direção que os raios solares incidem sobre a superfície. Quanto mais próximo ao 0 graus, ou o Equador, mais perpendicular é a incidência desses raios solares. Então, vai ter uma insolação muito mais eficaz. Quanto mais próximo aos polos, ou nas altas latitudes, mais inclinado será essa incidência dos raios solares. Então, partimos agora para os climas das altas latitudes. O clima polar é o clima com as mais extremas temperaturas do planeta. A sua média anual varia ali dos 30 graus negativo, 30 graus Celsius negativo, podendo chegar a menos 50 no inverno. Tem uma amplitude térmica bem elevada. Amplitude térmica, como eu disse, é a diferença entre a maior e a menor temperatura de um local, seja no dia, no mês ou, como aqui demarcado para o clima, em um ano. Uma característica desse clima é ter neve cobrindo o solo durante quase todo o ano. Tem uma incidência aí de precipitação de 100 milímetros de neve por ano. É o clima típico do norte do Canadá, Alasca, Groenlândia, na costa eurasiana do Ártico e também na Antártica. Notadamente, esse nome Antártica pode ser utilizado Antártica ou Antártida. Os dois são corretos, ok? Em sequência, nós temos o clima frio, também um clima subpolar, ou seja, está acima do círculo polar. Ali você vai ter um verão mais fresco, com temperaturas de no máximo 10 graus, o que para nós aqui em Minas já é frio, né? 10 graus já dá uma batidinha de queixo. Para eles já é um clima, para quem vive nessa região, é uma temperatura mais amena. É o verão. Tem um inverno extremamente rigoroso. O índice pluviométrico ele varia entre 100 e 1000 milímetros durante o ano. E é comum a precipitação de flocos de neve durante o inverno, durante quase todo o inverno. Agora nós vamos trabalhar com os climas das médias latitudes. O clima temperado. Este é o clima que possui as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono, inverno. Você percebe na natureza cada estação do ano. Possui temperaturas mais amenas, com médias que variam entre 8 e 15 graus positivos. A umidade do ar ela vai variar de acordo com a localização. Lembra daqueles fatores que influenciavam no início do vídeo? A maritimidade, continentalidade? Aqui vai ser apresentado essa variação no clima temperado, porque nós vamos ter o temperado oceânico, o temperado continental, o subtropical, o mediterrâneo, e eu já vou explicar cada um deles em separado. O clima temperado oceânico, como o nome diz, ele sofre influência da maritimidade, ou seja, da sua proximidade com os oceanos. Neste clima, os invernos eles serão menos rigorosos, uma vez que a água ela capta a energia solar com uma lentidão maior do que o solo, só que depois, no processo de liberação dessa energia, a água também demora um tempo a mais para se resfriar. Ou seja, ela vai se aquecendo lentamente e depois resfriando lentamente.
Já o clima temperado continental, como ele está no interior dos continentes, longe dessa influência da maritimidade, ele será um clima mais seco e com invernos bem mais rigorosos. Notadamente, porque a Terra ela se aquece mais rápido do que a água. Então, os verões serão mais quentes. Contudo, quando chegar o inverno, a Terra vai dissipar esse calor mais rápido, sendo assim um inverno mais rigoroso e também mais seco. O subtropical é o que está ali na faixa entre o tropical e o temperado. É o clima aqui da região sul do Brasil. Este clima ele apresenta uma variação térmica maior, podendo chegar a temperaturas negativas no inverno e até acima de 30 no verão. As chuvas elas são bem distribuídas durante todo o ano. As estações do ano já começam a se delinear nesse clima. Você já começa a perceber as 4 estações do ano, diferente do nosso clima aqui em Minas Gerais. Por fim, como último clima das latitudes médias, temos o Mediterrâneo. É um clima típico de regiões próximas ao Mediterrâneo. Ocorre em outras áreas do planeta, não pelo Mediterrâneo, mas leva o nome por ter essa configuração igual. O clima mediterrâneo apresenta 2 estações bem definidas, o verão, quente e seco, e inverno chuvoso e menos quente. As temperaturas se assemelham muito ao clima tropical, porém a chuva é ligeiramente menor. Agora vamos aos climas das baixas latitudes, ou seja, mais próximas ao zero, ao Equador. Nós temos esse clima na Amazônia, a parte central inteira da África, a Indonésia. Apresenta temperaturas elevadas, com as médias aí em torno de 25 graus positivos. Tem pouca amplitude térmica, ou seja, a sua máxima e a mínima ela não se distanciam muito. Neste caso aqui, sempre ficando nas áreas mais elevadas. Além da baixa amplitude térmica, a umidade é muito elevada, tendo a sua média de precipitação anual acima dos 2.000 milímetros. Em sequência, temos o clima tropical, que ocorre na faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. A média anual da temperatura aí será de 20 graus positivos. No clima tropical, nós temos também 2 estações do ano bem definidas. No equatorial, que foi o anterior, é basicamente quase que um verão o ano inteiro. Você vai ter ali um período de inverno só com a temperatura um pouco mais amena. No tropical, nós temos 2 estações bem definidas, que é um verão quente e úmido e um inverno seco e um pouco mais frio. No clima tropical, a variação da umidade, como no temperado, também será devido à região que está, à sua localização. Quando próximo aos oceanos, nós teremos um tropical úmido ou tropical litorâneo. Quando longe do oceano, mas dentro do continente, nós teremos um tropical continental ou tropical típico. Uma outra variação que temos também aí, no caso aqui de Minas Gerais, como nós estamos numa altitude um pouco maior, nós teremos o tropical de altitude, que é esse tropical típico com a temperatura um pouco mais amena. Agora, outros tipos de clima, independente dessa localização de latitude, nós vamos ter o clima desértico. É um clima que configura-se pela baixíssima umidade no ar. A gente passa boa parte da vida aí achando que deserto é tipicamente o quê? Um local cheio de areia. Não. O que configura um deserto é a sua baixa umidade no ar. Este clima ele vai apresentar variações térmicas elevadas, podendo chegar aí a quase 50 graus durante o dia, no caso do Saara, por exemplo, indo até temperaturas negativas à noite. Então, a sua amplitude térmica será enorme. As chuvas no clima do deserto são escassas e extremamente regulares, ficando muitas vezes aí abaixo dos 250 milímetros por ano. Este clima de deserto ele ocorre no norte da África, no Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru. Em sequência do clima desértico, nós temos um outro que é próximo, é parecido, que é o semi-árido. É um clima que ocorre nas bordas dos desertos, ou seja, é quase que uma faixa de transição entre o deserto e a sua área circundante. Há um local no planeta que ocorre esse semiárido sem ter deserto nenhum próximo, que é o semiárido nordestino aqui do Brasil. Ele se configura com a irregularidade das chuvas durante o ano
e altas temperaturas, também havendo uma variação térmica elevada. E para nosso último tipo climático, nós temos o frio de montanha. Esse clima ele ocorre aí nas grandes cadeias montanhosas, Andes, Himalaia, rochosas, nos Alpes, e ele vai se configurar com temperaturas variando de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura, podendo ocorrer o que é conhecido como neves eternas, ou seja, aqueles picos nevados, aquele desenho clássico da montanha com aquele pico cheio de gelo. Com essas mudanças climáticas atuais, essas neves já não estão parecendo tão eternas assim mais, né? E um detalhe, o frio de montanha, ele pode ocorrer em qualquer latitude do planeta. Tanto que nós temos em baixas latitudes o Kilimanjaro na África. Mesmo estando numa área equatorial, existe ali no seu topo neves eternas, porque a altitude ali é elevada. Então, pessoal, foi isso. Agora, não esqueça aquele like, compartilhe, me ajuda a conseguir novos inscritos. E até o próximo vídeo, pessoal. Bora estudar um pouco, né?